Numa sessão que terminou de madrugada, o Congresso aprova o orçamento da União para 2014. O presidente do Senado faz um balanço das atividades no ano. A Casa economizou 275 milhões de reais. Renan Calheiros diz que o Supremo invade a competência do Congresso ao deliberar sobre doações em campanhas eleitorais. A Comissão de Direitos Humanos quer detalhes de uma nova investigação sobre a morte de JK. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, o dia em que o Congresso Nacional reescreveu a história do Brasil. O Brasil é outro, é democrático, é libertário. A história é feita de gestos, a história é feita de reparação. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Pátria amada, Brasil. Viva a democracia! Boa noite. O salário mínimo a partir de 1º de janeiro será de R$ 724. O valor está previsto no orçamento de 2014, aprovado na madrugada desta quarta-feira pelo Congresso. O texto agora vai para a sanção presidencial. O esforço para aprovar a proposta de lei orçamentária começou na manhã de terça-feira na Comissão Mista de Orçamento, mas a votação na CMO só foi concluída pouco antes da meia-noite. Com acordo fechado, a matéria foi aprovada rapidamente pelo plenário do Congresso. É fundamental para que o governo se organize e, ao mesmo tempo, continue tocando os seus programas sociais, seus programas de segurança, e particularmente no atendimento à população nas áreas cruciais, como educação, saúde, segurança e agora no bom debate sobre a questão da oferta do transporte público e a mobilidade urbana. O valor total do orçamento da União para 2014 é de quase 2,5 trilhões de reais. Parte desse dinheiro vai para o refinanciamento da dívida pública. O restante compõe a receita dos 3 poderes, da Seguridade Social e das empresas estatais. A educação vai receber 82,3 bilhões de reais e a saúde 106 bilhões de reais. O salário mínimo, que era de R$ 678, passa a ser de R$ 724 a partir de 1º de janeiro, um aumento de 6,6% em relação ao mínimo atual. O orçamento prevê que em 2014 o PIB, conjunto de riquezas produzidas pelo país, vai crescer 3,8%. A inflação deve ficar em 5,8%. A previsão para o câmbio do dólar durante o ano é de R$ 2,30. Em plenário, o relator ainda atendeu alguns pedidos dos parlamentares. Um deles foi o aumento de R$ 100 milhões no valor do fundo partidário para o próximo ano. Pelo texto, o fundo vai receber 364 milhões de reais. Parte do dinheiro deve financiar as campanhas eleitorais em 2014. A votação também só foi possível depois de um acordo com o governo federal para garantir a execução das emendas individuais relativas ao orçamento impositivo. Garantimos também as nossas emendas individuais e o acordo celebrado entre a presidenta e o presidente Henrique Eduardo Alves, somado ao presidente Renan Calheiros, do compromisso das emendas individuais impositivas. Nisso também a garantia que foi apresentado e reafirmado pelo relatório preliminar de 50% desses valores serem investidos na saúde. Fator esse que aumenta ainda mais substancialmente os investimentos na saúde deste ano. O presidente do Senado e do Congresso Nacional comentou hoje o julgamento no STF de uma ação que pode proibir as doações de empresas em campanhas eleitorais. Para Renan Calheiros, o Supremo Tribunal Federal invade a competência legislativa do Congresso. Só o Congresso recebeu a delegação do povo e só o Congresso pode fazer as leis. É importante que o Supremo saiba disso e o Tribunal Superior Eleitoral também. Eu acho que é uma coisa meio invasiva, isso já foi dito por alguém, com a qual o Congresso Nacional não vai e não pode concordar. A ação que questiona as doações de empresas é movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. 4 ministros do STF já votaram e consideraram inconstitucional a participação financeira das empresas no processo eleitoral. O julgamento foi interrompido e só deve ser retomado no ano que vem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um novo marco legal para a pesquisa brasileira.
o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto atualiza a lei que trata de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Entre outros pontos, a proposta estimula a criação de incubadoras de empresas e cria regras para simplificar as licitações necessárias para a realização de projetos de pesquisa. É um projeto que firma diretrizes para o futuro desse país, para o aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, para o aumento da capacidade nacional de competição internacional com produtos industriais de valor agregado. Este novo código não foi fruto apenas da nossa autoria. Isso foi fruto do amplo debate que envolveu o Fórum dos Secretários de Ciência e Tecnologia, as fundações de amparo à pesquisa, o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, e essas propostas, senhor presidente, foram amplamente debatidas tanto no Senado quanto na Câmara. O projeto do Código será analisado agora pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. A CCJ também aprovou a criação de cargos no Tribunal Regional do Trabalho de Aracaju, além do projeto que oficializa o hino à negritude do poeta Eduardo Oliveira. Repercutiu na Comissão de Direitos Humanos a decisão do plenário de incluir na reforma do Código Penal o projeto que pune a discriminação contra homossexuais. Os senadores também aprovaram uma proposta sobre os conselheiros tutelares. Segundo a proposta, a relevância da função de conselheiro tutelar justifica a capacitação desses profissionais. Os critérios dos cursos ficam a cargo dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Atualmente, para ser conselheiro tutelar, é preciso ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores aprovaram ainda requerimento para debater o suposto assassinato do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Documentos em posse da Comissão da Verdade de São Paulo apontam 90 indícios que contrariam a versão oficial de que Juscelino teria sido vítima de um acidente de carro. Durante a reunião, senadores repercutiram a decisão do plenário de apensar a proposta que criminaliza a discriminação de homossexuais ao projeto de reforma do Código Penal. O substitutivo apresentado pelo senador Paim, ele foi muito discutido. Houve um diálogo intenso com a população-alvo, que é a população LGBT, e que tem as suas especificidades. Estou esperançosa porque o senador Pedro Taques é uma pessoa que tem abertura para o diálogo, nós estamos já dialogando com ele, já temos uma reunião marcada. O Brasil vai ter uma lei de combate à intolerância, o ódio e a violência em relação à orientação sexual de cada pessoa, isso vai ter, é uma questão de dias, de meses, mas que vai ter, vai ter. A humanidade caminha nesse sentido. O senador Pedro Taques é o relator do novo Código Penal, que antes de ir a plenário deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois do intervalo, a economia feita pelo Senado em 2013 e a sessão que devolveu simbolicamente o mandato a João Goulart. Jornal do Senado volta em instantes.